E aí, galerinha, tudo bom? Tô de volta e a gente continua com 40 dias de propósito, sendo que nós estamos no 32º dia. 32º dia e hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante. Nós vamos perguntar o seguinte: você tem usado o que Deus lhe deu? Tem? Não tem? Vamos ler lá em Romanos 12:5 o que diz. Romanos 12:5 fala assim: visto que nos descobrimos moldados nessas partes excelentemente formadas e maravilhosamente funcionais do corpo de Cristo, passemos adiante e sejamos o que fomos feitos para ser. Existe um provérbio dinamarquês que fala assim: o que você é um presente de Deus para você. E o que você faz com você é um presente seu para Deus, né? Então, nós fomos formados para ser parte do corpo de Deus, o corpo de Cristo, né? E tudo que Deus nos deu, os talentos, os dons, tudo foi um presente dele pra gente. E tudo que a gente faz com tudo aquilo que ele nos deu é um presente nosso para Deus. E você tem usado esse presente que Deus te deu para quê? Em que você tem colocado em uso o presente que Deus te deu? Deus deseja o melhor da gente. Ele quer o melhor de cada um de nós, né? Tem um filme que é o Mowgli, né? Que fala o seguinte: tem um urso, eu esqueci o nome dele, que ele canta uma musiquinha assim, né? É necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Deus não quer o necessário, né? Eu falei a respeito do Espírito Santo de Deus em vários vídeos. E em uma das vezes que eu falei a respeito de quando você é raso, né? Quando você não mergulha no conhecimento da palavra de Deus, não mergulha em conhecimento secular, que você é raso, você vive uma vida rasa. Quando você é mediano, quando você faz o necessário, somente o necessário, você vive uma vida medíocre, porque você é mediano, então você colhe frutos medíocres. Mas quando você mergulha verdadeiramente fundo, né, quando você faz o extraordinário, que é o que Deus espera de cada um de nós, aí você vive uma vida extraordinária. E é isso que Ele quer de cada um de nós, uma vida extraordinária, né? Deus nos fez para viver uma vida extraordinária. E o que é viver uma vida extraordinária? É não produzir frutos limitados, resultados limitados. É descobrir verdadeiramente o nosso talento, a nossa forma. Lembra da nossa forma? Então, descobrir a nossa forma, os nossos talentos e desenvolver. Não parar no tempo. Eu toco teclado muito bem, vou parar no tempo. Não, então estuda o teclado, toca melhor ainda do que tocar muito bem. Eu falo muito bem, então estuda para falar melhor ainda. Entendeu? É desenvolver cada talento que Deus te deu. E desenvolver para quê? Para a obra dele, para a glória dele. Então, ame a sua forma. Entre em ponto de ebulição. O que é entrar em ponto de ebulição, Cláudia? Tá maluca? Tá maluca? Não, não tô maluca, não. Entrar em ponto de ebulição é ferver. Veja bem, a água, ela só ferve se ela entra em 100 graus Celsius. Se você colocar ela em 90, ela não ferve. 99, ela não ferve. Ela ferve a 100 graus Celsius. Então, quando ela chega no seu melhor ponto, ela entra em ebulição, ela ferve. A Bíblia diz que a gente não deve proceder imprudentemente, mas procurar descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que a gente faça. Então, se não viva aleatoriamente, vivendo só o necessário, somente o necessário, não. Ele quer que a gente não seja imprudente. Você vê assim, ele vai ter com as formigas, ó preguiçoso, que elas se preparam para o inverno,
né? Começam a colher, então elas não fazem só o necessário, elas fazem o extraordinário para poder elas terem um inverno e alimentarem a sua casa, alimentar a sua família, né? E não morrer. Então elas fazem o que é extraordinário. Sabe, quando não existe amanhã. A gente sempre fala isso. Não existe amanhã, existe o hoje. Hoje. Porque quando o amanhã chega, ele já é hoje. Então não existe amanhã. Então não deixe para usar os seus talentos, para começar a usar seus dons amanhã. Deus está esperando você usar seus dons e talentos hoje, seja de madrugada, seja de manhã, de tarde, de noite. Ele quer que você use seus talentos hoje, né? Paulo fala assim: procurem fazer um juízo correto da sua capacidade. Então, assim, procura olhar verdadeiramente qual é a sua capacidade, qual é o dom que Deus te deu e mergulha fundo nele, sabe? Procura aprender, desenvolver. Paulo, ele é muito sábio. Paulo, ele passava de cidade em cidade e ele fazia tendas. E aí ele pregava o evangelho, ele falava, ele estudava muito, ele estudava sobre as leis, ele estudava sobre tudo. Você vê isso em Atos, né? Paulo corria muito atrás de falar a palavra de Deus, estar na presença do Senhor o tempo todo, mas ele também não parava do ofício dele, o talento de fazer tendas, né? Então ele fazia tendas e vendia tendas. E ele disse: nunca eu fui um peso para a igreja. Você vê Paulo falar isso: eu nunca sobrecarreguei a igreja, nunca fui um peso para os irmãos, porque ele sempre procurou desenvolver todos os talentos dele, ajudar em tudo que ele pudesse ajudar. Tem versículos que inclusive ele fala que ele leva donativos para ajudar. E sabe, os nossos dons, talentos, eles são sempre para abençoar o outro, né? Em 28 Atos de Atos a gente fala sobre isso. A gente fala também quando a gente fala sobre dons do Espírito Santo lá nas lives, se você procurar as lives no Instagram, aí no YouTube também. A gente fala muito sobre isso, que os dons e talentos, eles são sempre para abençoar o outro. Ele te enche, te abençoa, mas para que você possa abençoar o outro. Então, assim, se você nasceu para liderar, eu nasci para liderar. Deus me deu o dom da liderança, né? E aí você olha para trás, não tem ninguém te seguindo. Deus te deu o dom da liderança e você não está desenvolvendo liderança, ou você quer ser líder porque você quer estar à frente, você quer estar em cima de todo mundo, no poder, no governo, mas Deus te chamou, na verdade, para uma outra obra, para uma outra coisa. Até porque, se a intenção é aparecer, é ser melhor, essa não é a intenção de Deus. A intenção de Deus é que a gente sirva, e sirva com alegria. Então, assim, se você olha para trás e não tem ninguém te seguindo, você não é líder. Ou você precisa desenvolver essa liderança, esse dom que Deus te deu, ou você não é líder e você precisa entender qual é o processo verdadeiro que Deus fez na sua vida. E um líder, ele é liderado. Se você não consegue ser liderado por ninguém, se você não tem alguém que você... Até por Deus, né? Eu só sou liderado por Deus, mas eu não consigo ser liderado por Deus, você não vai ser um bom líder. Porque você tem que liderar por exemplo. E se você não é um bom seguidor, você não é um bom líder. Porque ninguém vai te seguir. Você precisa seguir a Deus verdadeiramente. Então, olha para trás. Não tem ninguém te seguindo, você não é líder. Você só colhe os frutos do seu trabalho se você exerce o seu trabalho bem, tá? Então, assim, se você verdadeiramente está exercendo esse trabalho, se ele realmente é abençoado, é efetivo, você está dando o seu melhor, né? O que não significa que você não vai ter lutas, que você não vai andar no deserto, que você não vai passar por tribulações, que você não vai ser tentado, não significa isso. Significa que você vai colher frutos. Frutos é diferente de questão de tentação, de lutas e tudo mais. Não quer dizer que eu vivo a mil maravilhas, significa que eu tenho resultado.
Mesmo quando eu passo por lutas, por dores, eu tenho resultado. Isso é muito importante. E quando você tem o dom de Deus e você começa a trabalhar, você sente o quanto Ele te usa, você sente o Espírito Santo na sua vida. Lá em Mergulho Fundo no Espírito Santo, a gente fala sobre isso. Você sente o Espírito Santo na sua vida, agindo na sua vida, transbordando na sua vida, quando você está alinhado verdadeiramente com Ele. E aí você é verdadeiramente usado quando você tem esse dom. Então Ele te usa de uma maneira tão grandiosa, mas tão grandiosa, que isso reverbera nas pessoas de uma maneira grande. Ele tem uma ação muito grande na vida das outras pessoas. Agora, você nunca vai saber qual é o seu talento, qual é o dom que Deus te deu, se você não tentar, se você não experimentar, se você não der o primeiro passo. Então, é preciso considerar, lembra que a gente falou? É preciso considerar as opções do seu coração. Então, o que você deseja verdadeiramente? Aonde está o seu coração verdadeiramente? Porque onde está o seu coração, ali está o seu tesouro, tá? Então, onde está o seu coração verdadeiramente? Você precisa considerar quem você é verdadeiramente, como a gente trabalhou nos últimos vídeos. Então, quem você é verdadeiramente. Você precisa entender quais foram as experiências as quais você passou. Né? A sua família, experiência na escola, experiência de deserto, quais foram as experiências, aonde você foi tratado, aonde você foi curado, para que você, através dessas feridas curadas, tratadas, você ajude a curar e tratar as outras pessoas também, né? E desfrutar dessa forma que Deus te deu. Desfrutar dessa forma que Deus te deu. Então, assim, e para isso é importante você não se comparar com o outro. Sempre vai existir alguém que é melhor do que você em alguma coisa e existe alguém que ainda está aprendendo que você é melhor do que essa pessoa em alguma coisa. Então, assim, você não precisa se comparar, você precisa ser 100% e estar em 100 graus. 100% na busca da presença do Senhor, sempre buscando, dando o seu melhor. É isso que você precisa. Tá sempre lá em 100 graus Celsius. Precisa continuar sempre aquecendo para entrar em ponto de ebulição. Se você ainda não está em 100 graus Celsius, então continue aquecendo para entrar em ponto de ebulição. Como é que eu aqueço, Cláudia? Orando, jejuando, buscando, pedindo a Deus que te aqueça. É assim que você aquece. Então, você precisa manter ali. Timóteo fala assim, mantenha viva a chama de Deus que está dentro de você. Então, mantenha ali aquecido, buscando a presença do Senhor, para que Ele ferva isso dentro de você, de forma que reverbere na vida de outras pessoas. Então, não se compare com as outras pessoas de uma maneira crítica. Só se for de uma maneira crítica construtiva, destrutiva não. Ah, fulano prega melhor do que eu. Glória a Deus, então eu quero ser um excelente pregador. O que ele faz para ser um excelente pregador? Ah, ele ora, ele jejua, ele busca a palavra, ele faz teologia, ele faz, sei lá. Ele tá sempre nos cultos, ele busca a presença do Senhor e eu quero isso para minha vida. Então, busque isso para sua vida. Porque ficar falando o que você quer não te traz isso. Então, busque isso para sua vida. Agora, não vou fazer mais porque fulano faz melhor do que eu. Porque ele fala melhor do que eu. Porque sempre vai ter alguém que fale melhor. Aprenda com essa pessoa. Seja melhor. E aí, cresça e procure outra pessoa que seja melhor do que você, para você também chegar a um nível melhor. E cada dia mais e mais, trabalhe isso na sua vida. Mas não desista, porque Deus não tem servos que desistem. Você pode até balançar, mas você não cai. Você pode até cair porque o cair é do homem, mas você se levanta. É isso que Deus quer da gente. Pessoas que verdadeiramente estão dispostas, mesmo caídos, depois que caem, se machucam, né? Saem cheio de arranhões, cheio de lama no corpo inteiro, levanta e diz, vou tomar banho e vamos lá, meter as caras de novo para trabalhar. Porque é isso que Deus quer da gente, que a gente use esses dons e talentos para a obra dele. E aí eu queria deixar uma pergunta para você. Qual a melhor maneira de usar o que Deus lhe deu? Qual é a melhor maneira de usar o que Deus te deu? Pensa nisso. Até amanhã.